trazermos essa prestação de contas. Muito obrigado. Eu aqui agradeço mais uma vez, abro também a possibilidade do Raquel, do professor Alcino, se quiserem fazer uso da palavra, ligado aí, boa tarde a todos. Eu, conforme o doutor Meli já enfaticamente agradeceu, quero também agradecer a possibilidade de que se traga essa parceria, os resultados desse trabalho aqui para a diretoria da Anvisa. Na verdade, a Universidade Federal, o projeto Observatório, tem apoiado o GHC no desenvolvimento dessas 5 linhas de intervenção e tem nos permitido criar um grande programa de pesquisa, desenvolvimento e formação nessas áreas que compõem aí os 5 subprojetos. E além dos resultados, e portanto nos sentimos compatíveis desses resultados, eu gostaria de destacar que esta parceria que foi estendida, ou que foi replicada do GHC com a Universidade Federal, com a rede de pesquisadores aí do projeto do Observatório, ela produziu um resultado que, no meu entendimento, ele não é desprezível em termos de formação de novos pesquisadores. Nós temos podido apoiar o GHC na estruturação do ensino da pesquisa na escola GHC, inclusive com esse porte de serviços. É um desafio importante para a universidade. Esta aproximação entre o ensino, a pesquisa acadêmica e o Sistema Único de Saúde ainda é um desafio, e um desafio desse tamanho, uma oportunidade desse tamanho, acho que nós, doutor Levi, transformamos esse desafio numa boa oportunidade. Então, quando se apresentam esses dados de pesquisa, de desenvolvimento, de apoio técnico de laboratórios, eu quero informar de que nós conseguimos um envolvimento bem importante dos laboratórios próprios da universidade, envolvendo pesquisadores, estudantes de iniciação científica das diversas universidades, não só da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrandos, doutorandos, enfim, para apoiar o desenvolvimento desse projeto, que fez com que não só nós tivéssemos um custo menor do que a expectativa inicial quando esses serviços estavam sendo mobilizados aí no mercado, como também seguramente uma formação importante, esses novos profissionais de saúde e esses novos profissionais aí na área de engenharia, da área da química, da área da farmácia, com um envolvimento, com uma sensibilidade importante a esses temas que estão sendo produzidos. Então eu gostaria de destacar que a Anvisa nos permitiu, e eu reitero a solicitação de que nós possamos continuar tendo esse desafio para envolver ainda mais pesquisadores e também apoiar os serviços. Acho que tem um ganho secundário, um ganho importante na aproximação do ensino com o serviço. E, por fim, gostaria de agradecer a professora Liana Walter, que é diretora da Escola de Enfermagem, onde o projeto está sediado, representando aí a nossa reitoria, que teve disponibilidade de acompanhar e só o fez seguramente por avaliar a importância, a relevância, a importância institucional do projeto e o interesse estratégico na continuidade dessa parceria. Muito obrigado. Eu tomei a liberdade de pedir, depois pautar esse tema. Eu acho que, porque na verdade é isso que eu disse, nós como uma coisa do projeto, do sistema do acompanhamento parlamentar, nós temos um envolvimento muito grande com as atividades que são palpáveis, inclusive, no nosso dia a dia, e nós temos tentado cada vez mais, o esforço de todos os diretores, criar segmento de uma atuação que seja cada vez mais transversal e cada vez mais consequência naquilo que é a atividade de vigilância sanitária que nós realizamos
via o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. Né? Então, eu acho que são projetos que se encaixam muito bem nessa estratégia. Eu acho importante, claro, registrar que na Anvisa, a gerência de produtos da saúde, a gerência de toxicologia, a gerência de serviço, o NUVIG, nós temos o envolvimento da assessoria do gabinete, na figura do Vinícius, muito também empenhados em fazer com que o projeto ande, a participação da gerência geral de toxicologia. Claro que eu tenho que registrar aqui que a Jamaila Giora, que inclusive esteve conosco aqui, uma colega que ela sabe que as portas da Anvisa estão sempre abertas a ela, mas ela coordena por parte do hospital, só não coordenou o período que esteve aqui conosco, também a Graça Hoffmeister, que tem um papel importante lá com vocês. Eu só pontuar algumas coisas. Olha, primeiro, a questão dos hospitais sentinela, aqui o doutor Henrique coloca que esse projeto, na verdade, ele nos ajudou muito a reorientar toda a ação junto à rede de hospitais sentinela, principalmente naquilo que se refere a gerar a cultura do gerenciamento de risco, independentemente do hospital se sentir ser ou não ser sentinela da Anvisa. A cultura da gestão do gerenciamento do risco no dia a dia do trabalhador dentro das unidades de saúde. Essa, para nós, foi a melhor coisa que aconteceu hoje. Brinco que desses 7.990, mais os 2.900, que não tem nenhum que em alguma hora do dia não pensa sobre a questão do gerenciamento de risco. Quem me falou isso foi a Patrícia, se não for verdade, depois eu me acerto com ela. Em relação à farmacovigilância de novos oncológicos, a gente vem batendo na tecla de que farmacovigilância precisa ser ativa, principalmente em situações como é o caso de novos medicamentos. E aí, se nós conseguirmos criar uma cultura, uma ferramenta, uma metodologia para fazer farmacovigilância ativa de novos medicamentos em terapêuticas que são estratégicas, nós poderemos disseminar depois essa experiência para um conjunto de outras unidades que certamente alimentarão ao longo do tempo o nosso sistema de captura dessas informações, mas não mais numa perspectiva passiva, numa perspectiva proativa, participando de um programa e buscando, de fato, produzir informações sobre as reações adversas e, inclusive, sobre a efetividade, a eficácia desses tratamentos com produtos que entram novos no mercado. Monitoramento da qualidade e da segurança dos implantes ortopédicos, no meu entendimento, ele representou para nós uma primeira experiência de um olhar que ele não é pontual, mas um olhar global sobre a atividade de vigilância. Nós temos a coleta de implantes dentro do hospital, que depois são analisados pelo laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de implantes que são adquiridos no mercado. Então, nós experimentamos pela primeira vez uma visão integrada que pega um implante de um laboratório ou de um fabricante que tem certificação de boas práticas, que passou por um registro, que sofreu um monitoramento e que, inclusive, desencadeou fiscalização sobre o laboratório, o que permite diferenciar com mais precisão cada uma dessas etapas, mas permite também compreender o quanto que elas devem ser integradas. A certificação de boas práticas aqui, enquanto não tinha um projeto, nós tínhamos um laboratório, um fabricante certificado, um registro do produto, o produto sendo usado no mercado e que tinha problema. E que só foi detectado no monitoramento que gerou aí não uma ação de inspeção para a CDPF já, mas uma ação de fiscalização na fábrica, inclusive uma fábrica que já estava certificada. E o que foi interessante é que as equipes que trabalham na Anvisa
elas se integraram também nessa atividade. E isso proporciona um olhar integrado, uma nova experiência de olhar integrado, e que inclusive levou esses profissionais, que o Dr. Nenê sabe disso, para dentro do centro cirúrgico, observando em que momento, como que chega o material dentro do centro cirúrgico, como que a equipe, quais são as dificuldades, como é que a equipe se relaciona com aquele negócio que uma hora é uma certificação de boas práticas, outra hora é uma concessão de registro, né, e outra hora é tecnovigilância, mas vendo ali na prática o que estava acontecendo. Acho também importante salientar que essa rastreabilidade, essa experiência de rastreabilidade intra-unidade, ela proporcionou um apoio importante ao grupo de trabalho que nós criamos aqui, pensando no sistema de rastreabilidade nacional. Então, essa foi uma experiência que foi utilizada já pelo próprio grupo de trabalho. Agora, sem dúvida alguma, a rastreabilidade intra-unidade, depende do sistema que tiver lá fora, pode facilitar, mas a rastreabilidade intra-unidade é fundamental, né? Não só no caso do medicamento, mas dos produtos todos que são administrados de alguma maneira nos pacientes. Nós tivemos há pouco tempo 2 tragédias, uma criança em São Paulo que recebeu leite numa infusão endovenosa, uma outra que recebeu vaselina líquida, né? E isso, a cultura do gerenciamento do risco, agregada com sistemas que permitam melhorar a condição de controle de uso das tecnologias é fundamental, né? E por fim, eu que fui secretário municipal de saúde, eu não posso esconder que a que eu gosto mais é esse projeto do monitoramento da cultura da toxicologia, né? É uma experiência concreta de articulação de vigilância sanitária e atenção básica, né? A preparação do médico de saúde da família, do enfermeiro, dos agentes comunitários, para que nas visitas domiciliares eles identifiquem situações de risco, registrem essas situações, retornem com os profissionais de saúde e depois orientem as famílias, produzam os manuais. Sei que os agentes comunitários ajudaram muito na elaboração daquele material que foi usado e que tem sido usado na capacitação. Então, eu tenho muita alegria em poder verificar o quanto tem sido significativo os resultados dos projetos. Agora, convido mais uma vez a Anvisa, ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a que nós possamos agora poder colher dentro desses projetos ações que necessitam ser replicadas dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu entendo que essa questão da toxicologia é fundamental e permite aí uma experiência boa de relacionamento com o sistema de saúde como um todo. Acho que a experiência que a gente viveu na questão dos implantes ortopédicos, o envolvimento da própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é uma experiência ótima também de como articular sociedades científicas no apoio a uma ação de vigilância sanitária. Então, eu me sinto muito feliz de poder apresentar hoje os resultados desses projetos para toda a sociedade e abro para a discussão de Maria Cecília da Agenor, depois Maria Cecília. Não, eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a vocês aqui, né, ao Alcino, que é um secretário de São Jovem, um pouco fora de forma assim, está cuidando hoje, mas é um jovem companheiro de luta, né, pela saúde desse país, do Sistema Único de Saúde. Eu queria só dizer 2 coisas rápidas. O Barbano já esgotou praticamente tudo, só primeiro que eu acho que a gente tem que considerar a importância desse grupo hospitalar dentro do contexto da atenção à saúde no Brasil como um todo, né? Porque ele foi incorporado pelo Ministério na década de 80, né, 75, que era uma empresa, era um grupo privado, tá certo? E foi depois incorporado pelo Ministério da Saúde. E ainda tem um embrólio jurídico até hoje da personalidade, né, que inclusive
há 4 ou 5 anos, tem crise de personalidade, inclusive em 70, agora 2004 para cá, né, a gente até tentou isso com alguns projetos de lei. Projeto de lei esse que depois foi até transformado num projeto de lei para o país como um todo, teve rejeições e agora nós vimos que foi aprovado para o Ministério da Educação dos hospitais universitários. Então esse hospital é um hospital muito importante na atenção à saúde, eu acho que ele assume um papel importantíssimo na organização do serviço, né? Porto Alegre, Grande Porto Alegre, é a retaguarda principal de toda urgência e emergência. Eu tive o prazer de estar lá na inauguração do projeto da unidade de emergência. E eu me lembro que nós tínhamos um companheiro que estava presente e ele ficou tão entusiasmado, né, que fez um discurso, daqueles discursos históricos mesmo, e que realmente foi um orgulho a gente ver aquele hospital, sabe, pela importância dele da saúde, sendo um órgão público e pela organização que ele estava dando. E segundo, as outras unidades assistenciais que estão ali, né, diria assim, não como satélite, mas dentro daquele núcleo de atenção que tem. Então, é uma questão muito importante. Mas a segunda questão que eu queria colocar, que a importância dele não é só nisso, né? Por essas questões que vocês colocaram. Na questão da pesquisa, na questão exatamente do ensino, da pesquisa, da notificação como o Hospital Sentinela, como uma espécie de núcleo de monitoramento para nós em algumas questões que já eram preocupação do hospital antes, e com esse convênio a gente teve a oportunidade de colocar isso, principalmente naquilo que diz respeito ali a questões de óculos e próteses, que a gente sabe, né, Nelly, o que foi que aquilo ali representou naquela época, né? E tem uma questão que é importante, né, que é sempre contestado, tá certo? E eu, numa época no Ministério, já fui inclusive contestado porque o Grupo Hospitalar Conceição e o Grupo Sara foram os únicos que nós fizemos um acréscimo, um auxílio de acréscimo de orçamento. Eu ainda fiz uma brincadeira e falei, nós podemos fechar, tá certo? Mas ninguém tem coragem de achar que isso é importante. Então eu queria só parabenizar essa diretoria que está assumindo agora, né? Eu acho que pelo menos na época que a gente conviveu lá, eu tive o prazer de ser membro do Conselho de Administração do hospital durante 1 ano e meio, eu acho, durante 1 ano e meio, né? Porque o regimento diz que o secretário executivo do Ministério é membro nato, né, do banco, e via ali o esforço, tá certo, desse grupo, o esforço daquela equipe. O que eu estava dizendo, então pelo menos essas agora que a gente acompanhou mais de perto, vem dando uma demonstração realmente de trabalhar pela excelência daquele hospital, pela qualificação daquele hospital e principalmente pela dignificação do atendimento à população que depende daquele hospital. Então, parabéns, né? Meus parabéns a toda a equipe, o Barriqueiro está lá fora, está lá atrás, escondidinho lá. Né? A única discussão que eles tinham é que na outra administração lá tinha gremistas e internacionalistas. Não sei como é que está lá. Eu sou só colorado. Sempre vermelho. Hein? Sempre vermelho. Pois é, tá vendo aí, ó, né? Mas tinha uma confusãozinha lá que eu não entrava muito. Então, parabéns para vocês, parabéns ao Ciro, parabéns Barriqueiro, levo parabéns a todo o corpo clínico e o corpo de funcionários por esse trabalho, que é um trabalho importante e que orgulha todos nós. Obrigado, Genô, Manecia. Bom, além de cumprimentar o doutor Miri, o pessoal da Anvisa que fala um pouco desse processo, acho que é importante a gente entender que existe possibilidade de cooperação na estruturação das nossas redes que vão proporcionar um monitoramento da Agência Nacional de Saúde Pública. Então, esse é uma coisa de muita importância, um projeto muito importante. E reitero aqui, diretor presidente, a necessidade, que já foi colocada, que esses projetos, e não só o projeto inicial, mas também os seus destaques sejam colocados à disposição de todas as áreas da Anvisa, para que nós possamos nos reconhecer em projetos que podem estar em outras áreas. Como nós temos algumas áreas, como laboratório, como estabelecimento de saúde, tecnologia da informação, é muito importante que o acesso seja amplo e restrito. Bom, uma outra inscrição, eu acho que isso é uma sugestão, mas talvez nós pudéssemos pensar em fazer um website com os projetos, né, que podem depois comunicar isso com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, disponibilizar isso tanto no portal lá do
GHC quanto no portal da Visa. Bom, continua aberta a discussão, mais alguma manifestação? Bom, não havendo, muito obrigado e leve todos esses abraços que o Agenor mandou em nome de toda a diretoria colegiada. Por falar em internacionalistas, nós vamos passar para o item 1.3 e também foi um tema que eu solicitei. Foi um dos temas que eu solicitei para a Ana Paula, que é justamente termos uma apresentação dos resultados das ações, das articulações internacionais conduzidas pelos diretores da Anvisa nas diferentes áreas e catalisada por meio do núcleo de assessoria internacional, atualmente chefiado pela Portugal. Boas-vindas, Ana Paula, e passo a palavra para que você possa nos apresentar esses dados e esses resultados. Sim, eu começo agradecendo essa oportunidade, tentando me virar com a tecnologia também para botar a apresentação no ar. Essa parte não é você. Mas é que a gente tenta ajudar. Bom, de toda forma, enquanto a apresentação vai para o ar, eu queria só transmitir que ontem nós tivemos a reunião de avaliação, aqui ó, a apresentação estava na Atuação Internacional 2011, esse é o título, estava na área de trabalho. Exato, não. Bom, eu tenho um pendrive aqui, se alguém precisar. Bom, ontem nós tivemos uma reunião de avaliação das ações de 2011 dentro do NAINT e perspectivas e desafios para 2012, o que foi muito útil, porque foi um dia antes da nossa reunião, 2 dias, na realidade, a nossa reunião foi na segunda-feira, dessa apresentação na DICOL, que faz parte do nosso programa de melhoria da gestão, que é trazer sempre como meio de transparência e agora através da metodologia da DICOL pública, tudo que a Anvisa vem fazendo de atuação internacional. Então eu começo esclarecendo que essa atuação é da Anvisa, catalisada através do NAINT, mas é uma atuação da Anvisa e que está baseada em 2 diretrizes, macrodiretrizes, que estão casadas com as questões de planejamento estratégico da Anvisa, que ter aproximações estratégicas com outras agências congêneres e, com isso, racionalizar nossas ações e aprimorar a nossa atuação nacional. E a segunda linha é de fortalecimento da Anvisa no cenário internacional, que acaba sendo um pouco de consequência também dessa primeira linha de aproximação estratégica. E exatamente dentro dessas 2 linhas, a gente separou um pouco dos resultados de 2011 obtidos em cada uma das linhas. Com relação às aproximações estratégicas, em 2011 a gente recebeu oficialmente a certificação da OPAS como autoridade reguladora regional de referência em matéria de medicamentos. Foi um processo que passamos em 2010, toda a sistemática que nos foi estabelecida pela Organização Pan-Americana de Saúde, e em 2011 nós recebemos oficialmente essa certificação. E derivada dessa certificação, que também foi concedida mediante o mesmo processo
duro, mais transparente, a Argentina, Colômbia e Cuba, através de suas agências reguladoras, a ANMAT, Anvisa, INVIMA e SECMED. Houve também uma aproximação entre as autoridades qualificadas como reguladoras regionais de referência para ações entre elas. Isso foi concretizado através de compromisso assumido e assinado entre as 4 autoridades reguladoras, que basicamente diz o seguinte: foi acordado o fortalecimento da relação e a intensificação das trocas de informações estratégicas. E essas informações estratégicas que são utilizadas na gestão da vigilância sanitária em cada um dos países, ela servirá para apoiar e otimizar a utilização dos recursos humanos e financeiros em cada um dos territórios. Os compromissos principais, eu aqui levantei os que são da área de inspeção. Nós já tivemos uma reunião inicial com os gestores da área de inspeção da Anvisa, mas trago a vocês porque é o compromisso mais concreto e passível de ser visualizado. Em 2012, houve o compromisso de se intercambiar, o espanholismo que a gente já assumiu, de se trocar os relatórios de inspeção realizados por cada uma das agências nacionais sobre certificação de boas práticas de fabricação. Então, esse é um exercício que permitirá a essas autoridades nacionais aproximarem suas práticas e suas exigências, porque já está comprovado que o caminho da padronização de requisitos, ou da chamada, em muitos foros internacionais, harmonização, ela não leva à construção da confiança necessária para o subsídio das ações nacionais. Então, optou-se pelo caminho, já que todos passaram pelo mesmo processo de qualificação, que é o que a gente chama, pela Organização Pan-Americana de Saúde, e tiveram a titulação dentro de um mesmo nível de grau de vigilância sanitária, optou-se para que no ano de 2012 houvesse essa troca dos relatórios de inspeção e posterior aproximação das práticas e bases de confiança para um possível segundo passo mais ousado, digamos, em 2013, em que haveria, depois de todo esse exercício de 2012, da troca, da verificação interna de viabilidade técnica e jurídica para um efeito mais concreto dessa troca, em 2013 as autoridades voltariam a se reunir para uma segunda avaliação, já com os elementos jurídicos e técnicos derivados desse ano de trocas em 2012, para uma segunda avaliação se esse intercâmbio de informações ele poderia ser utilizado como base para as autoridades nacionais nas suas tomadas de decisão interna e certificações. Além disso, também foi acordado entre as autoridades um sistema de informação mais expedito sobre retirada de produtos de mercado e todas as medidas sanitárias adotadas na restrição de circulação de produtos, na interdição de empresas e fabricantes, para que as autoridades pudessem manter esse nível de informação bem fluido entre elas. Além disso, foi também decidido que essas autoridades, entre elas, teriam uma priorização do atendimento às suas demandas, diante de demandas de outras agências do mundo. Então, esse é o passo que essas 4 autoridades decidiram dar, entre elas, diante da certificação da OPAS. E, além disso, terá o passo também das autoridades com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma participação mais ativa e mais direta nas elaborações de agendas e discussões técnicas no âmbito dessa organização. Além disso, não foi só em nível
nível regional que a gente começou o movimento de aproximação estratégica. A gente já tem acordos, chamados acordos de confidencialidade, que são instrumentos jurídicos que nos permitem esse intercâmbio de informações técnicas e estratégicas internos com algumas agências do mundo. A gente tem assinados com a França, com a Argentina, com Cuba, com os Estados Unidos, com o Canadá, com Portugal, Colômbia, Chile e China. É importante dizer que os que estão em negrito foram os instrumentos assinados durante o ano de 2011, mas os outros ainda estão vigentes e foram assinados anteriormente a 2011. E o efeito concreto desse instrumento é permitir esse intercâmbio sem qualquer tipo de restrição. Agora, não há o compromisso derivado desse instrumento de que essa informação tenha um uso específico. Isso quer dizer, o acordo ele permite o intercâmbio, mas ele não força ou não compromete a outra autoridade a aceitar essa informação e tomar alguma decisão interna mediante essa informação. Mas, por outro lado, ele também abre a possibilidade de que isso ocorra. Então, ele não cria o compromisso, mas ele dá a sustentação para que essa troca de informações possa permitir uma ação direta em seu território. Isso do ponto de vista do direito internacional. Além disso, a gente tem projetos de cooperação e planos de trabalho desenvolvidos. Aí sim, com compromissos, com atividades, com temas designados bilateralmente entre essas autoridades. E com desses projetos de cooperação e planos de trabalho, atualmente vigentes, nós temos com a Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile, Equador, Peru, Portugal, França e China. Isso significa que a Anvisa é demandada a cumprir atividades bilateralmente com esses países e que técnicos desses países determinados também têm programas de trabalho e de atividades determinadas com a Anvisa. Mas isso não significa que em 2011 nós desempenhamos atividades com todos esses países. Muitos deles nós tivemos atividades em 2011. Outros nós temos programas de trabalho determinados para 2012 até 2013. Além disso, dentro do eixo de aproximação estratégica, nós também temos atuação voltada a um fortalecimento da nossa relação com a OMS, principalmente nesse momento em que a Organização Mundial da Saúde discute a reforma de suas estruturas. Porque nós acreditamos que nesse momento é um momento oportuno para que a organização possa colocar na sua agenda a valorização das capacidades nacionais. E dentro dessas capacidades, a capacidade regulatória é uma das serem consideradas. Por fim, mas também não menos importante, dentro do eixo de aproximação estratégica, a gente teve no ano de 2011 a assinatura e a oficialização de um novo termo de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o chamado TC64, que vai ter as suas atividades executadas a partir do próximo ano. Dentro do eixo do fortalecimento da Anvisa como instituição no cenário internacional, a gente, com muita fé, a gente sabe que ele vai ser executado em 2012. Sou negociadora, eu tenho que ouvir tudo ao mesmo tempo. Dentro do eixo de fortalecimento da Anvisa no cenário internacional como instituição, a gente também teve resultados muito importantes. Um dos resultados bastante relevantes e que merece um destaque nesse momento é que a Anvisa foi convidada, em alguns casos, e em outros casos se voluntariou mediante votação dos outros membros, a sediar
importantes foros de discussão internacional de natureza global em 2012. Um desses foros é o 35º Encontro dos Representantes dos Centros Nacionais do Programa de Monitoramento de Medicamentos da OMS, que tradicionalmente era realizado em território europeu ou asiático, que nunca teve ou raramente tem a oportunidade de participação de parceiros estratégicos da América do Sul. E nesse momento, com a possibilidade ou com a certeza de que o Brasil sediará esse evento em 2012, nós também teremos a oportunidade de convidar os parceiros estratégicos a serem parte desse evento. Da mesma maneira, a 7ª cúpula dos dirigentes de agências reguladoras de medicamentos, que também vai acontecer no Brasil no próximo ano, é um evento de relevância política global. E esse evento, ele congrega não todos os dirigentes de agências reguladoras pelo mundo, mas com a realização dele no Brasil, nós já temos marcado uma teleconferência com o comitê executivo da organização, com a proposta concreta de inserção dos parceiros da América do Sul também nessa reunião, o que aprimorará o sistema de vigilância sanitária da região, favorecerá a troca de experiências e de informações entre nós e seguramente trará inúmeros benefícios, não só à Anvisa como instituição, mas à população da América do Sul como um todo. Que o evento de farmacovigilância será em Brasília, naquele período indicado ali, e esse outro evento deve acontecer em Manaus, naquela data já indicada ali também. O que há de certo é que os dois eventos acontecerão no Brasil. O de farmacovigilância já tem data prevista e cidade já definida, que é aqui no Brasil. O outro ainda está numa fase de definição com prioridade para que ocorra em Manaus. Sim, além disso, nós também fomos convidados e participamos ativamente da construção de um novo foro para a discussão de temas regulatórios de produtos para a saúde, que é o chamado IMDRF. A sigla é sensacional. É um foro que substitui um foro um foro tradicional que congrega tanto autoridades reguladoras quanto entidades privadas, que era o GHTF, que agora será substituído pelo IMDRF. Esse foro vai ter a sua inauguração formal em fevereiro, na cidade de Singapura, e também contará com a participação do Brasil através da Anvisa como membro fundador. Então é mais uma certeza de que a Anvisa tem tido o seu papel reconhecido dentro do cenário internacional, ao lado de grandes agências reguladoras do mundo. Então agora nós somos parte desse grupo das grandes agências. Além disso, nós também tivemos esse ano a felicidade de trabalhar na criação de um grupo que discute a farmacopeia Mercosul, a construção de uma farmacopeia Mercosul, que caminha para uma farmacopeia regional. Então, isso nós sabemos que é parte do projeto de sustentabilidade, não só da capacidade reguladora, mas também da capacidade produtiva. E a Anvisa teve o prazer de apoiar diretamente esse projeto. Contamos com a valiosa ajuda da Agência Brasileira de Cooperação, que nos apoiou financeiramente em muitas das ações e continua a nos apoiar. Além disso tudo, a gente teve também uma inserção nas questões dos países da América do Sul, através das atividades dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde, o ISAGS,
que é parte da União das Nações Sul-Americanas, da UNASUL, um movimento que é político, mas que tem força bastante reconhecida, principalmente nas questões de saúde. Como parte da estratégia, continuamos a cumprir os compromissos internacionais que a Anvisa tem como prioritários. Tanto a questão de harmonização e discussões de regulamentos técnicos e medidas sanitárias no âmbito do Mercosul, com as discussões permanentes das necessidades e adaptações em relação às incorporações aos ordenamentos jurídicos nacionais, quanto também a defesa das normativas da Anvisa junto à Organização Mundial do Comércio e o cumprimento dos compromissos de transparência e notificação dessas medidas. Mas também, não menos importante, tivemos o fortalecimento da nossa atuação em organismos internacionais, como a própria OEA. O Dr. Neilton está aqui, nos ajudou, foi grande parceiro no fomento das discussões relativas às questões de comunicação de risco, na construção da rede de consumo seguro e saúde, que continua a contar com o nosso apoio e a nossa participação em diversas ações, além das questões da OMS, onde a gente teve a oportunidade de aportar experiências técnicas em diversos foros daquela organização, através de especialistas designados da Anvisa, e em discussões estratégicas de natureza política, como a própria discussão que se levou a cabo no grupo de experts sobre prevenção e combate à falsificação de medicamentos, nesse caso, e de produtos de interesse da área da saúde. Em 2010, nós também sediamos a 6ª Conferência Pan-Americana de Harmonização Farmacêutica, que é a grande conferência de reguladores da Organização Pan-Americana de Saúde. Ela ocorreu em Brasília, em julho desse ano. Eu já estou acabando com o ano. Além disso tudo, nós tivemos uma participação ativa em ações de outros órgãos do governo, como o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que nos envolveu nas ações de transferência de capacidade técnica para o Uruguai, parceiro regional estratégico. E como última ilustração dessa parte da questão da atuação internacional e um pouco como base para a continuidade das nossas aproximações estratégicas no próximo ano, a gente trouxe aqui um pouquinho do resultado das missões internacionais realizadas pela Anvisa em 2011. Então, em 2011, nós tivemos 816 missões de inspeção, 337 missões de negociação, 37 de capacitação e 15 de cooperação no sentido estrito. Exatamente por isso, diante desses dados, a gente tem projetos e desafios para 2012. O nosso primeiro projeto, não poderia deixar de ser, o cumprimento dos compromissos que a gente já tem, mas não da mesma maneira como eles vêm sendo feitos tradicionalmente. O próprio Mercosul, que é um compromisso de Estado, não é nem um compromisso de governo, nós temos um projeto em 2012 em repensar as ações e as estratégias de trabalho para esse projeto. Nós daremos seguimento tanto aos temas junto à Organização Mundial do Comércio, quanto às questões do novo Foro de Reguladores de Produtos para a Saúde, também nos compromissos assumidos entre as autoridades reguladoras nacionais, as da região e as fora da região, assim como dar praticidade, dar resultado às ações de cooperação internacional que já temos assinadas, tanto de iniciativa própria da Anvisa, quanto aquelas que são coordenadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, há planos de expansão da atuação da Anvisa junto a outras agências estratégicas que já manifestaram o interesse em um relacionamento da Anvisa com a Anvisa,
principalmente através da assinatura de memorandos de entendimentos, que são de natureza geral, para um futuro detalhamento das ações. A gente tem aí o Reino Unido, através da agência reguladora, a Austrália, outras agências de referência reconhecidas pela OPAS, que já sabemos que seguramente no ano de 2012 teremos novos parceiros regionais reconhecidos como de referência pela OPAS. A gente sabe que a agência mexicana passa atualmente pelo processo de qualificação, inclusive a Anvisa será parte do grupo de inspetores que irá à agência mexicana, a agência japonesa e a própria Alemanha, que manifestou interesse, e a nossa área de toxicologia também manifestou interesse num relacionamento mais concreto e um programa de trabalho com a entidade reguladora alemã. Além disso, nós temos novas iniciativas, e algumas nem tão novas assim, que já estão sendo em curso de negociação. Temos uma parceria com a ANMAT, em curso de negociação, com Burkina Faso, apoiando a estruturação da vigilância sanitária naquele país, principalmente nas áreas de laboratórios, e a própria questão da farmacopeia também foi tema de interesse de Burkina. Substâncias químicas de referência, intercâmbio com eles de substâncias químicas de referência. Além disso, nós temos dois países em segunda fase de projetos, que é Cabo Verde e Moçambique, além das próprias ações do ISADS, que continuarão em 2012. Por fim, nós pretendemos que esteja cada vez mais fortalecido o projeto de valorização das capacidades regulatórias nacionais, tanto na Organização Pan-Americana de Saúde, quanto na Organização Mundial de Saúde. E para isso nós temos alguns projetos a executar em 2012. O primeiro deles, já aceito pela delegação do Brasil em Genebra, a delegação do Brasil junto às Nações Unidas, chefiada pela embaixadora Maria Nazaré Farani, que é a realização de um workshop temático, por ocasião da próxima Assembleia Mundial da Saúde, em que a gente pudesse expor essas iniciativas de aproximação, tanto a regional que nós temos aqui nas Américas, quanto a Europa pudesse fazer a sua narrativa de aproximação, quanto a própria OMS e a OPAS pudessem ter momentos para esse intercâmbio de informações, e com isso a gente pudesse atingir outras regiões do mundo, como a região africana. Nós temos programado uma reunião entre as autoridades de referência com a OPAS, para que a gente possa ter uma concretização maior desses efeitos da qualificação como autoridade de referência junto àquela organização. Tanto uma participação maior dos nossos produtores nas compras realizadas através dos fundos estratégicos daquela organização, quanto uma participação maior das agências reguladoras qualificadas como de referência na formação de posições e discussão naqueles foros. Além disso, temos o projeto de disseminação dessas informações em vários foros internacionais, tanto no contexto regional quanto no internacional, e o grande desafio da inserção dos parceiros regionais estratégicos nesses foros globais que a Anvisa vai sediar, que o Brasil vai sediar com a organização da Anvisa em 2012. Bom, eu agradeço uma vez mais e estou à disposição para esclarecimentos. Antes de abrir a discussão, só queria sedimentar duas questões. Uma que é conceitual e acho que é importante. Nós temos condições, a Anvisa, de sedimentar um movimento global que tenha condições de resolver uma equação muito complicada, que é em que se baseiam as confianças entre as autoridades dos diferentes países
para que nós tenhamos posturas de um jeito ou de outro jeito em relação a esses países. Ou seja, é importante que nós tenhamos condições de saber por que nós temos absoluta segurança em dizermos, olha, em determinado país é possível ir lá, ocupar um leito de um hospital, se submeter a um procedimento, utilizar uma determinada tecnologia ou medicamento registrado pela autoridade sanitária daquele país. E por que não temos condições de fazer isso com outros países? Fazemos tranquilamente com um e não com outro. Né? Nós estamos trabalhando sob a perspectiva de o que leva a isso é o grau de confiança que a capacidade da autoridade regulatória daquele país consegue levar para os demais países. A Anvisa tem elevado essa capacidade ao longo do tempo. Cada vez mais, as tecnologias, os produtos registrados aqui no Brasil são reconhecidos como produtos e tecnologias oriundos de um país que tem capacidade de fazer regulação. Né? Agora, a equação é a seguinte: o que é que leva a isso? Nós temos aqui na América essa experiência das autoridades reguladoras que passam pelo crivo da Organização Pan-Americana de Saúde e são certificadas, ganham um certificado lá na parede, bonitinho, dizendo que a Anvisa, assim como a agência da Argentina da Colômbia, são autoridades que passaram por uma avaliação de um organismo. Nós temos a impressão que a elevação da confiança entre as autoridades dos países é muito mais eficiente do que qualquer sistema de harmonização de normas. Porque é bem provável que nós tenhamos normas harmonizadas em determinados lugares que ninguém confia. Então, mais importante do que harmonizar a norma é conseguir determinar o que proporciona a confiança entre essas autoridades, entre os países. A Anvisa está numa posição muito favorável de poder trazer para alguns lugares importantes essa discussão. Foi esse o tema da nossa reunião há 15 dias atrás, exatamente 15 dias, na quarta-feira, com a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde em Genebra. E a organização se mostrou muito interessada em aprofundar um pouco essa discussão. E acho que essa tem que ser a base da nossa ação de cooperação internacional daqui para frente. Uma outra questão importante é, então, que a partir daí nós vamos ter que começar a pensar em quais instrumentos seriam utilizados e úteis para poder aferir um pouco esse nível de confiança. De novo, né, a nossa experiência aqui com a OPAS, mas também experiências que transcendem um pouco essa ação da OPAS. Né? Nós recebemos uma sinalização muito favorável da agência francesa, da agência portuguesa, tivemos aqui a visita da agência sueca, né? Temos a perspectiva de uma visita da agência canadense que vem à Anvisa, inclusive irá ao Rio Grande do Sul visitar o Grupo Hospitalar Conceição para conhecer o projeto que foi exposto aqui anteriormente. Né? Então, na verdade, são movimentos que são capazes de elevar a confiança da capacidade ou o reconhecimento da capacidade de uma determinada autoridade sanitária no seu país. Isso pode, de fato, criar um sistema global de reconhecimento de capacidades e que seja muito mais eficiente do que qualquer sistema de harmonização de normas. Essa é a perspectiva sobre a qual nós estamos trabalhando. E aí acho que aqui a Ana Paula buscou colocar o relatório, esse relato, muito em cima dessa perspectiva. Esqueceu de uma coisa importante, Ana. Nós seremos avaliados pelo programa da Organização Mundial de Saúde, que é um instrumento, na verdade, de avaliar capacidades de inspeção das agências. Nós passaremos por essa avaliação ainda no primeiro semestre do ano que vem. Já sabemos que vamos receber aqui inspetores da agência portuguesa, grega, Reino Unido, Grécia e Reino Unido. E Portugal. Reino Unido, Grécia e Portugal.
A equipe virá no primeiro semestre do ano que vem, e a partir daí abre-se também uma perspectiva interessante nesse mesmo sentido de reconhecimento de capacidades na área de inspeção. Isso deve ter um impacto já muito importante, porque põe uma sustentação nessas nossas aproximações com Portugal, com a França, com a Suécia ou outras agências europeias e outras agências do mundo que já foram avaliadas por esse programa que nós, em português, passamos a chamar de PIX. Né? Então eu abro agora para discussão o relatório. Eu acho que também é importante salientar que as ações são demandadas, na grande maioria das vezes, pelas diretorias e pelas áreas da Anvisa, e que o NAINT tem buscado catalisar e canalizar para esse objetivo mais estratégico nosso, que é nos colocarmos dentro de uma perspectiva de segmentação de um movimento internacional de reconhecimento de capacidades como uma ação que consiga alinhavar a relação entre as agências e transforme de fato as nossas capacidades nacionais em capacidades que tenham repercussão e consecução mais global. Então, Ana Paula, eu sei que vocês trabalharam muito em 2011, o NAINT passou por mudança na sua chefia, deixar aqui o registro, o agradecimento, que se a gente veio até aqui, além da equipe, o trabalho da Marta Veloso foi sempre fundamental para isso, né? E a condução que ela teve com o NAINT até esse ano, e claro, enaltecer aqui a importância, e é importante que as pessoas que não são da Anvisa saibam disso, né? O núcleo hoje conta com uma equipe de profissionais que são concursados, são servidores da Anvisa e que conseguem operar todo esse trabalho e tem se envolvido cada vez mais estrategicamente no dia a dia, mas na gestão da unidade. Né? Isso é um valor que independe de quem é ou será diretor, porque é um trabalho que tem sido feito no dia a dia pelos colegas e amigos do NAINT, que acabam convivendo bastante conosco, porque nessas atividades e missões internacionais nós sempre somos acompanhados e apoiados sempre de uma maneira muito efetiva pelo pessoal que está na unidade que trabalha. Então, obrigado a todos, desde já um agradecimento aí a toda a equipe. E aí fica aberta a palavra para quem quiser fazer uso dela. A gente movimentou aqui a suportei imediatamente a solicitação de inscrição. Não, eu acho que o que eu ia dizer, mas você tirou. Mas vou dizer assim, primeiro eu acho que esse trabalho do NAINT é um trabalho muito importante para nós, realmente. E eu posso dizer isso porque o NAINT tem dado uma colaboração muito expressiva, né, principalmente para a área para uma das áreas que eu trabalho, né, que é de barreiras técnicas, né, Severo? Ela está sempre lá, atenta e defendendo as posições, né, do Brasil na questão da prevenção à saúde da população brasileira, principalmente quando países tentam, de alguma forma, levar uma discussão para a área de comércio quando essa discussão é na área de saúde. Estou falando isso na tentativa de levar para a OMC questões relativas à regulamentação da Anvisa na área de tabaco. E eu acompanho de perto o trabalho do NAINT e a Iane sempre manda os relatórios, sempre busca informação e trabalha conjuntamente. Quer dizer, ela leva, né, por orientação do NAINT, uma proposta da Anvisa, uma proposta do governo brasileiro. Eu acho que isso é muito importante, a gente sempre se fazer isso, representar, e principalmente com pessoas que procuram conhecer o assunto e procuram discutir, inclusive tecnicamente. O que é mais importante, né, é que quando não tem uma informação total, não tem nenhum problema de chegar e mandar um e-mail e falar: eu preciso da informação tal, quero que vocês me ajudem. Eu falo isso porque, pelo menos nós tivemos juntos, né,
em outras situações, a mesma coisa, você citou a rede de consumo seguro de saúde, né, e foi da mesma forma, né, o Wilson trabalhou com vocês, muito. No final, o que é mais importante é que aquilo é um produto da Anvisa, não um produto do NAMIT, da diretoria tal, da área tal. Né? A Anvisa que está sendo avaliada. E também eu queria só expressar isso e esse agradecimento à nossa companheira Martinha, Marta Veloso, que eu carinhosamente chamo de Martinha, porque é uma colega de trabalho de muitos anos, teve que saiu da Anvisa, saiu da função, e é uma pessoa que foi muito importante para essa casa, porque foi uma pessoa que ajudou a montar essa agência. Eu brinco que ela foi daquelas pessoas que ajudaram a carregar os móveis do Ministério da Saúde, do 8º e do 9º andar aqui para mim. Num determinado momento que não havia ninguém aqui, tá certo? E ela foi uma pessoa importante para isso, e é uma pessoa